7 horas, 7 minutos em ponto. Esse é o terceiro expediente. Estamos recebendo aqui a professora Marcela Mourão. Professora, queria que você se apresentasse, dissesse quem você é, né, qual a sua formação acadêmica, né, a sua paixão pelo ensino e tal. Se apresente aqui para os nossos ouvintes aqui, telespectadores, internautas. Vamos lá. Eu sou Marcela Mourão, sou advogada, mestre em Direito e sou mediadora de conflitos. Minha paixão, de fato, é ensinar e poder passar um pouco do que eu conheço para todas as pessoas que cruzam pelo meu caminho. Legal, legal. Professor, o que é essa mediação de conflitos? Como é que ela surgiu no Brasil, né? Qual é o diferencial que a gente pode ter de uma situação que passa por esse processo do que a gente pode chamar de tradicional, do que a gente tinha antes disso, né? Bom, a mediação de conflitos é um meio consensual de resolução de conflitos que também se assemelha à conciliação, mas é diferente, porque na mediação a gente recebe casos de relação continuada. O que é isso? Casos de pessoas que já tinham um relacionamento anterior e que perdurarão naquele relacionamento. Um exemplo clássico é o exemplo de família, né? Que mesmo que os relacionamentos acabem, é inevitável que a gente tenha que resolver algumas questões ali, porque ainda existe bens a partilhar, existem crianças, né, que estão envolvidas e que a gente sempre tem que buscar o melhor interesse da criança. Então, a mediação vem com essa nova proposta de lidar melhor com os conflitos de uma forma de uma comunicação mais aberta, menos julgadora e mais acolhedora. E quais são as vantagens, assim, ou a principal vantagem desse caminho, dessa via? É uma via muito vantajosa, por quê? Porque a gente, fora o principal de tudo, que é o custo, né? Temos a rapidez, né? Porque as pessoas ali mesmo, numa sessão de mediação, podem resolver um conflito. Às vezes o conflito aparentemente é super complicado, mas a gente senta, dialoga, todos conversamos sobre aqueles pontos e de repente a gente consegue chegar num consenso. E principalmente a segurança do conflito, porque a mediação ela é confidencial. Então tudo que acontece lá fica lá. Então às vezes as pessoas não querem compartilhar o que estão vivendo, se sentem envergonhadas por aquilo ali de alguma forma. Quando envolve questão de família, exatamente. Né? Ou na mediação empresarial, grandes empresas, grandes fusões, fins de relacionamento relacionados à empresa, a gente consegue manter o sigilo e essas pessoas conseguem construir o acordo por si só, né? Nada melhor do que as próprias pessoas fazerem isso juntas e resolver esse conflito sem precisar de um terceiro, que é o juiz, né? Tem uma frase, professora, que eu ouvi que ficou gravada na minha mente. Acho que foi um dos primeiros dias que eu estava na faculdade de Direito e entrou na época o professor Wagner Barreira. Na época o professor Wagner Barreira era inclusive procurador-geral do Estado, né? Então uma das primeiras coisas que ele disse, acho que foi a primeira fase que ele chegou na abertura da aula dele, da primeira aula, ele disse, olha, vocês estão entrando agora, devem estar doidos para litigar, né? Devem estar doidos para brigar nos tribunais e tal. E ele disse, olha, um acordo ruim é muito melhor do que uma boa questão. Mas a mediação de conflitos, ela pode entregar um acordo bom, né, professora? Por quê? Porque ela vai reduzir custo, ela vai ter essa proteção do sigilo e as partes elas podem convergir para uma solução consensuada, não é isso? Exatamente. E aí quando nós estamos na mesa de sessão de mediação, as pessoas se sentem à vontade para falar tudo que elas querem falar. Vamos colocar um caso concreto aqui. Eu preciso decidir sobre a guarda dos meus filhos. Você pode buscar 8 horas? Não, 8 horas não é interessante, 9 é melhor. E aí você consegue criar todo esse ambiente. Vamos colocar eles em qual colégio? Vamos colocar no colégio tal? Não, colégio tal já não é interessante. Que tal colégio tal? E aí a gente vai construindo. O mediador tem que ter técnicas para dizer, olha, interessante, vocês conseguiram chegar num ponto. E aí a gente tem esse ponto positivo de conseguir o que a gente chama de ganhos mútuos, né? Todo mundo sai ganhando de alguma forma. E nesse seu curso, a professora vai explicar que técnicas específicas são essas, professora, para o mediador atuar dentro desse processo para encaminhar as partes, né, para uma solução consensuada que seja melhor, não só para ambas as partes, mas para os terceiros também que estão ali envolvidos, né, professora? Excelente. Filhos, parentes, né, e tal, né? Exatamente. Vamos aprender técnicas, os princípios da mediação, mas vamos também aprender como isso tem aderência em várias outras áreas, né? Não é que necessariamente você vai ser mediador ou ser conciliador, não. Você vai utilizar dessas técnicas
em diversas outras áreas da sua vida. Aprender para poder depois utilizar e não precisa necessariamente você ser um mediador de conflitos. Inclusive, o próprio advogado, quando lida com o cliente, ele senta para conversar com o cliente, ele já pode utilizar alguma técnica de negociação ou de mediação que a gente vai ter no nosso curso. Então, a gente poderia dizer que para o profissional de direito moderno, mesmo que ele não pense ou nunca tenha pensado em atuar como mediador, é importante conhecer melhor essas técnicas de mediação? Com certeza, principalmente porque o novo CPC, ele determina que a sessão de mediação seja obrigatória, um procedimento obrigatório, né? Então, mesmo que que o advogado não seja mediador, ele fatalmente vai ter que sentar numa sessão de mediação. Então, aí ele já vai estar consciente de tudo que está acontecendo ali, porque a sessão de mediação, ela é um pouco diferente da audiência de instrução tradicional. Ela acontece numa mesa redonda. Existe o que a gente chama de declaração de abertura, que o mediador vai fazer, apresentar as partes, e principalmente o protagonista é a parte. Então, o advogado, ele tem no comum senso que ele que tem que falar na audiência, né? Sim, e no caso da mediação, já inverte. Inverte. E aí, quando ele chega naquele momento, ele já sabe o que vai acontecer, e aí ele pode, inclusive, instruir o cliente com antecedência e dizer, olha, você vai para esse tipo de sessão, é assim que funciona, fique à vontade para falar. Então, essa relação já acontece lá no escritório dele, entendeu? Professor, o CPC é recente, né? O CPC é de 2015, ele entrou em vigor em março de 2016, não é isso? Exatamente. Assim, e qual é o paralelo, qual a visão que a professora poderia trazer para a gente do que era antes e como a acolhida do próprio judiciário, né, e dos advogados que não estavam acostumados com essa nova modalidade, né? Qual é a análise que a professora faz? O CPC, essa questão da mediação, ela foi bem acolhida no judiciário e junto aos advogados? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Porque o CPC é um bebê. Querendo ou não, ele tem apenas em torno de 4, 5 anos. Agora. Exatamente. De vigência, né? Estamos fechando 4 anos agora, né? Exatamente. Então, é normal que essa mudança ela demore um pouco para acontecer. Porque é, como a gente diz, é uma chave que gira, né? Sim, é uma mudança de paradigma. Então, para que a gente compreenda essa mudança, é preciso que o tempo passe, que as faculdades invistam na disciplina de mediação e conciliação, é preciso que o advogado se recicle, por isso que a gente elaborou todo esse curso voltado para o profissional de direito. Não obstante, qualquer outro profissional pode fazer sem prejuízo do entendimento. Mas é importante a atualização, a reciclagem e a compreensão de que, de fato, precisamos nos chacoalhar, precisamos aprender. E aí eu acho que a mudança é paulatina, mas ela vai acontecer. Então a gente poderia fazer, de acordo com a sua avaliação, é que estamos ainda numa construção de uma consciência, né? Exatamente. Sobre todo o potencial que isso pode entregar para a sociedade, né? Exatamente. Para as partes, né? Pode ser que aconteça, inclusive, de forma pré-processual, lá no escritório do advogado. Olha, vamos realizar aqui uma sessão de mediação extrajudicial, construiremos um acordo e vamos só homologar com o juiz. Então, olha, você promove acesso à justiça, você resolve o direito do seu cliente e não precisa depender do judiciário para tanto. Professor, eu sou um cinéfilo, eu gosto muito de filmes e tal, e eu gosto muito de filme também de advogados, né, documentários e tal. Uma série de advogados que, aliás, séries, né, são mais de uma, né, que me chamam bastante atenção, né, The Good Wife, né, que é uma série que mexe muito com a questão de advocacia, né, o marido é promotor, chega lá a questão da promotoria, né, o próprio juiz vai para a eleição, né, mas uma série que me chamou muita atenção, que me deixou realmente fixo mesmo, foi Suits, né? Sim, é muito legal, né? Ela é ambientada em Nova York, apesar de ter sido filmada em Toronto, né? Mas a gente vê muitas cenas, né? Que parece que eles estão fazendo ali uma sessão de mediação, né, professor? Isso, exatamente. E o Suits ainda é mais legal porque ele usa várias técnicas de negociação. Legal. E você consegue verificar que eles fazem muito acordo pré-processual, né? Sim. Dá para perceber que eles levam muito o cliente para dentro do escritório, oferecem propostas, né? E aí eles conseguem fazer isso, porque nos Estados Unidos isso é super comum. Na verdade, as pessoas só procuram o Poder Judiciário em caso excepcional. Até porque lá o processo é muitíssimo mais caro, né? Exatamente, exatamente. Interessante que lá eles usam uma técnica de sempre filmar, né, professor? Sempre que vão para uma sessão dessa de mediação e tal,
Eles fazem tipo uma entrevista, mas tudo filmado ali e tal, né? Eles devem ter alguma regra própria para isso. Você aí, sabe né? por quê? Quer que eu diga por quê? Não, diga aí pros nossos... Eu queria saber mesmo. Então vamos aqui saber. É porque nos Estados Unidos, as regras processuais são um pouco diferentes. Então, o advogado ele pode realizar a audiência dentro do seu escritório. Certo. E também pode fazer intimações, citações, pessoalmente. A gente não depende do oficial de justiça Então quer lá. dizer que lá o advogado ele é mais empoderado. No caso. Sim, exatamente. Ou seja, o profissional ele ganha relevo, ele ganha mais importância. Perfeito. Né? E aí ele grava aquele momento e já serve como audiência de prova nos autos. Entendeu? Então lá é interessante porque todo o sistema é totalmente diferente do brasileiro, né? Legal. Mas isso é assunto para outra conversa. Legal. Então fica a dica aí, The Good Wife e Suits, né? Tem outra dica. Qual é, professor? O filme História de um Casamento. História de um Casamento? História de um Casamento. Que para quem se interessa por direito de família é bem interessante. Opa! Isso aí vai ser assunto para uma outra entrevista, né? Porque a gente já tem algumas questões sobre esse direito de família e tal, que envolve aí uma série de situações aí, mas vai ser assunto para um próximo terceiro expediente. Professora, algumas palavras finais aqui para os nossos ouvintes aqui, internautas. Pessoal, queria dizer para vocês da importância de se atualizar, se reciclar e sempre procurar ser um profissional melhor. Por isso a gente delineou esse curso de mediação e conciliação de acordo com o CPC de 2015 para você turbinar sua carreira no sentido de saber técnicas de mediação, negociação e conciliação para usar no dia a dia de vocês como profissionais. Pode ser do direito, pode não ser, mas espero vocês no nosso curso, tá certo? Legal, legal. Antes de encerrar, eu queria dizer que essas duas séries que a gente citou aqui, professora, tanto The Good Wife como Suits, elas têm uma coisa interessante que é o papel da mulher como protagonista, né? Sim, é verdade. A mulher nessas duas séries, ela ganha um papel de relevo, né? Tanto na The Good Wife como na Suits, ela realmente ela traz aí, quer dizer, a chefe, toda poderosa, né, da Suits, né? Fica a dica aí, né? Ela é uma mulher, né? Uma mulher muito imponente, né? Uma mulher altamente qualificada. Não vou dar spoiler aqui para vocês procurarem. Pessoal, foi um prazer, professor. Agradeço muito aqui a sua presença e participação aqui no terceiro expediente, né? Para vocês aqui que estão nos acompanhando, nos assistindo, agradeço aqui a audiência de cada um de vocês. Se quiserem saber mais sobre o curso de mediação, né? Então a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês podem acessar as primeiras aulas gratuitas com a professora Marcela Mourão aqui na Unieducar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.